Bora para a resolução do segundo simulado sobre o descritor 2, tá? Desenvolvendo aí habilidades sobre planificação de sólidos geométricos. Tudo bem? Você conseguiu resolver o simulado? Acertou todas as questões? Foi tranquilo? Comenta aí. Você ainda não fez? Pausa o vídeo, tá? Se você também ainda não assistiu a aula sobre planificação, vai lá, assiste. Faz esse simulado aqui que tá bem tranquilo, tudo bem? E aí depois comenta o que você achou dele, tá certo? Então, bora aqui verificar questão por questão. Item 1. A planificação abaixo apresenta uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada, um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada. Questão bem tranquila, mas vamos aqui com calma analisar, tá certo? Olha só, uma pirâmide, quando você vai planificar uma pirâmide, o que acontece? Quais formas geométricas, figuras geométricas vão surgir nessa planificação? Então, na pirâmide, sempre vai existir um polígono, tá? Que pode ser qualquer tipo de polígono, e alguns triângulos. Lembrando, né, que a quantidade de triângulos será igual à quantidade de lados desse polígono, que representa a base da pirâmide. Tudo bem? Perfeito. E no caso do prisma, quando planificamos o prisma, quais figuras geométricas vão surgir? Então, lembra lá, na planificação do prisma, sempre vai aparecer dois polígonos congruentes e alguns paralelogramos, tá certo? Perfeito. Então, ó, tem até um aqui pertinho de mim para você relembrar o que é um prisma. Ele tem dois polígonos, que são a base, tá? Então, de cara, a gente já vê que aqui não é um prisma, e sim uma pirâmide. A pirâmide, representada aqui por o polígono quadrado, e os triângulos, tá certo? Então, obviamente, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Bem tranquilo. Pirâmide de base quadrada. Item 2. A planificação abaixo representa um cone, cubo, esfera ou pirâmide. Claramente, isso é um cone, né? Lembra lá do nosso resumo sobre planificação. E quando planificamos o cone, o que vai aparecer? Um círculo e uma região circular. Bacana? O círculo representa aí a base, né, do cone, e essa região circular representa aquela superfície curva do cone. Então, perfeito, não tem nem o que pensar. Item 3. Qual das figuras abaixo é a planificação de um cilindro? Nós temos aí a opção A, B e as opções C e D, tá? Vamos aqui relembrar, então, quando planificamos um cilindro, o que aparece? Lembra lá da nossa revisão? Vão aparecer dois círculos, tá? Que vão representar aí as bases, e vai aparecer um retângulo, perfeito? Perfeito. Então, analisa aí qual dessas alternativas aparecem círculo e retângulo. O professor aparece na letra B e na letra C. Perfeito? Perfeito. E D também. Perfeito. Na letra D só aparece um círculo, né? Então, a gente precisa de dois, tá certo? Veja o que acontece na letra C. Quando você planifica o cilindro, eu preciso de duas bases e elas estão paralelas, tá? Uma vai estar em cima e a outra vai estar embaixo. Então, elas não podem ficar do mesmo lado na planificação, correto? Correto. Então, C e D não serve. Letra A, claramente, que é um cone. Perfeito? Perfeito. Então, óbvio que é aqui nossa letra B, representando a planificação de um cilindro. Muito tranquilo. E item 4, a planificação da caixa da pizza abaixo, representada por... Temos aqui uma caixa de pizza representando qual sólido geométrico? Um prisma. Muito bem. Um prisma que é formado por duas bases, correto? E alguns paralelogramos, perfeito? Essas bases
são polígonos, que por sua vez são nomeados a partir da quantidade de lados. Então, vamos verificar que polígono nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Portanto, nós temos um octógono. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui um prisma octogonal, tá certo? Agora, como que fica a planificação desse prisma octogonal? Simples. Nós sabemos que a planificação do prisma vai aparecer duas regiões, dois polígonos congruentes e paralelos, não é isso? Que nesse caso aqui são as bases, e as bases desse polígono é um octógono. Portanto, a figura que a gente procura, ela precisa ter dois octógonos, tá? Paralelos e congruentes. E também ela precisa ter 8 paralelogramas. Por quê? Nós sabemos que a quantidade aqui de paralelogramas que possui o prisma é igual à quantidade de lados que possui a base. E como a base é um octógono, logo nós vamos precisar de 8 paralelogramas, tá certo? E dois octógonos congruentes e paralelos. Perfeito? Vamos analisar aqui as alternativas. Na letra A, de cara, você já descarta, por quê? Nós não temos aqui um octógono, e sim um hexágono, tá? Um polígono de 6 lados, então você já descarta. Na letra B, também já descarto, por quê? Eu só tô vendo aqui um polígono, tá? Ou seja, um octógono. Eu preciso de 2, tudo bem? Então, não vou nem contar aqui quantos paralelogramas tem. Na letra C, também eu já descarto de cara, pois nós não possuímos aqui um octógono, e sim também hexágonos, tá? Na letra D, portanto, nossa alternativa, nós possuímos aqui 2 octógonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paralelogramas, perfeito? Então, ó, 2 octógonos, tá? Paralelos, eles ficam em lados opostos, tudo bem? E eu tenho aqui 8 paralelogramas. Item 5. Podemos afirmar sobre a pirâmide abaixo que tem 4 faces, 5 faces, 8 arestas, 4 vértices. Então, vamos verificar cada item desses aqui, tá certo? Você lembra lá o que representam as faces? Arestas e vértices, tá? A gente viu no resumo da aula anterior, tudo bem? Então, se você não lembra, vai lá, tá? Mas, de todo modo, aqui também dá para você acompanhar. Olha só, as faces é a superfície, tá? Toda a superfície do sólido, tudo bem? Então, se você pegar aí a planificação de um sólido, tá? No caso aqui, eu vou até utilizar a primeira questão, que representa aqui essa pirâmide, tá? Essa pirâmide de base quadrada. A planificação dela, então a face é a superfície dela. Tudo bem? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces, beleza? Letra A tem 4 faces? Não. Letra B tem 5 faces. Perfeito. Mas vamos conferir as outras. Tem 8 arestas. Você lembra que as arestas, tá? É cada encontro aqui, essa reta aqui que representa o encontro das faces. Tudo bem? Nós temos aqui uma aresta. Ó, vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, também está correta a letra C. Nós temos 8 arestas. E vértice. O que é o vértice de um sólido? Vértice é o encontro, né, das arestas. Ou seja, cada cantinho aqui representa o vértice. Então, vamos ver aqui quantos vértices possui essa pirâmide de base quadrada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele possui 5 vértices e não 4, tá? Então, nessa questão aqui, nós temos 2 alternativas corretas, perfeito?
Então, no gabarito você pode marcar B ou C, que vai estar correto. Item 6, também sobre arestas, vértices e faces, tá? Elementos aí fundamentais de um sólido geométrico. Se você não lembra o que significa cada um desses itens aí, presta atenção ou também volta lá na aula que a gente fez um resumo sobre isso, perfeito? Então, vamos aqui. Assinale a afirmação correta sobre o octaedro, tá? No finalzinho da aula lá, eu falei sobre o octaedro, mostrei esse sólido, tá certo? E mostrei também para vocês a planificação. A planificação do sólido vai gerar o quê? 8 triângulos equiláteros, perfeito? Então, olha só, fica mais fácil você analisar as faces, tá? De um sólido quando você já sabe, né? A planificação, quando você conhece a planificação desse sólido, tudo bem? Porque então as faces vão ser o quê? A superfície desse sólido, tá? Então, as formas geométricas que formam aqui o sólido. Perfeito. Então, a aresta é o encontro, essa reta aqui que representa o encontro de cada face, e vértice é o encontro, né, das arestas, perfeito? Então, cada pontinho aqui. Então, vamos analisar com calma cada um dos itens. Letra A, possui 8 vértices. Então, vamos verificar. Os 8 vértices são os pontinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, errado, não possui 8, possui 6 vértices. Possui 8 arestas. Vamos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Possui 12 arestas. Possui 9 faces, tá? Então, se você quiser verificar contando as faces, então verifica aí. Mas é bem tranquilo, né? Só você imaginar também que esse octaedro, ele é formado por 2 pirâmides, né, de base quadrada. Como se eu pegasse 2 pirâmides e colocasse as bases delas, unir as bases dessas 2 pirâmides, né? Então, fica bem mais fácil também para você imaginar. Possui 9 faces? Não, a gente já sabe que o octaedro ele é composto por 8 triângulos, portanto, ele possui 8 faces aqui. Nossa resposta correta, tá? Então, aqui tá errado, as outras também tá errado, aqui a gente encontrou uma resposta correta. Vamos aqui para a 7ª questão. A nomenclatura do poliedro abaixo é... Então, observa o seguinte, já sei que aqui é um prisma, correto? E o prisma, ele vai ser nomeado a partir da sua base, tudo bem? E a sua base é o quê? É um polígono, perfeito. O polígono que é nomeado, né, a partir da quantidade de lados, tá? Então, basta você contar aí a quantidade de lados que sua base tem e aí verificar com a nomenclatura dele. Então, vamos ver aqui, ó, nossa base, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, perfeito. Você lembra aí que é um hexágono? Lembra? Ok, se você não lembra, também na aula do resumo, eu deixei uma tabelinha, tá? Falando aí de alguns polígonos, tudo bem? E aí você pode estar praticando, se estiver com dúvida, sempre pode estar voltando lá para saber qual é a nomenclatura correta. Então, se minha base tem 6 lados, nós vamos ter um prisma de base hexagonal, tá certo? Prisma de base hexagonal, já tá aqui nossa resposta correta. Prisma de base heptagonal, não heptagonal, são 7 lados. Pirâmide de base hexagonal, não é uma pirâmide, é um prisma, possui 2 bases. Pirâmide de base heptagonal, novamente, não é uma pirâmide. Tudo bem? Questão super tranquila. Item 8. A montagem das 3 planificações abaixo, A, B e C, são respectivamente 12. Tá? Então, nós temos aqui 3 planificações. Imaginem aqui que a gente vai recortar essas planificações e formar
né, um sólido, tá? Então, quando formamos aí esse sólido, qual que vai representar? Na letra A, nós temos essa planificação, que possui um círculo e uma região circular, perfeito? Então, aqui a representação ou a planificação do cone, tá certo? Nós temos aqui um polígono, tá? Quadrado, com 4 triângulos, perfeito? Ou seja, um polígono e triângulos. Essa é a planificação de uma pirâmide. Tudo bem? Nós temos aqui, ó, 2 polígonos congruentes e paralelos e também temos paralelogramos, perfeito? Essa é a planificação de um prisma, correto? Então, a gente vai procurar aqui as alternativas, tá? Que, respectivamente, possui o cone, uma pirâmide e um prisma. Na letra A, nós temos cilindro, não temos cilindro aqui. Na letra B, nós temos pirâmide, temos cone e paralelepípedo. No entanto, não está na ordem, tá? Cone, pirâmide e paralelepípedo, cone, pirâmide e cubo. Observa o seguinte, que a questão aqui, ele não está te dando o nome do sólido mesmo, o prisma, tá? Um prisma. A gente não encontrou esse nome aqui, mas veja que um paralelepípedo, qual é o formato do paralelepípedo? É um prisma, concorda? Tudo bem? Tá? Então, preste atenção aí nesse tipo de questão, tá? Nós temos aqui o sólido geométrico, um prisma, só que ele representa vários tipos de objetos, né, com esse formato de prisma. E nós temos um paralelepípedo que tem o formato de um prisma, tudo bem? Então, a alternativa correta para a gente é o cone, pirâmide e paralelepípedo, letra C. Tranquilo? Item 9, a planificação de um tronco de um cone, tá, gente? Corrijam aí, não é um cilindro, é um cone, como esse é. Então, imagine um cone completo e aí você cortou esse cone, né? E aí você gera essa parte aqui do cone, a parte de baixo, que é o tronco do cone, tá? Então, imagina você pegar esse sólido e planificar ele. Sabemos que no cone, quando a gente planifica o cone, a gente vai ter um círculo, não é isso? Vamos possuir um círculo e uma região circular. Mais ou menos isso. No tronco de cone, a gente vai ter parecido. Vamos possuir um círculo, tá? Um círculo grande. Também vamos ter um círculo menor, tá? Eles são paralelos. E vamos possuir uma região curva, tudo bem? Mais ou menos isso daqui, tá certo? Então, na planificação de um cone, nós vamos possuir 2 círculos de tamanhos diferentes e também uma região curva, tudo bem? Então, obviamente, claramente que é a nossa letra C. Letra A não é aqui a planificação de um cilindro, tudo bem? 2 círculos e um retângulo, é a planificação de um cilindro. Letra B é a planificação de um cone, um círculo e uma região circular. É a planificação do cone completo, aqui é só o tronco de cone, tá certo? E na letra D, nós temos a planificação de uma pirâmide, tudo bem? Nós temos aqui, olha só, um polígono, que o caso é o quadrado, e os triângulos. Perfeito? E para finalizar esse simulado, vamos para o item 10. A planificação abaixo é de muito fácil, né, gente? Olha só, essa planificação vai representar aqui qual sólido? Uma pirâmide de base pentagonal, um prisma de base pentagonal, uma pirâmide de base triangular ou um prisma de base triangular. Primeiro que você sabe que para ser um prisma, ele vai possuir 2 bases, tá certo? 2 bases, e eles terão também regiões, né,
formando aí paralelogramas, que não é o nosso caso. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Basta agora você saber qual é a pirâmide. E ela vai ser determinada pela sua base, que é um polígono, tá? Um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se é um polígono de 5 lados, qual é o nome desse polígono? É um pentágono, correto? Correto. Então, nós vamos ter uma pirâmide pentagonal, tá certo? Ou seja, uma pirâmide de base pentagonal. Letra A, nossa alternativa. Tudo bem? E aí, como é que você se saiu? Olha só, gente, por favor, quando for preencher aqui, é muito importante esse momento, tá? De você preencher o seu cartão resposta. Tudo bem? Então, já vai se adaptando aí para quando você precisar de fato, né? Não vir com aqueles simplesmente, tipo, só um risquinho, né? Só uma bolinha, desculpa, eu pintei aqui só mesmo para dar um exemplo, nem sei se é, nem lembro, tá? Só que você, quando for marcar aqui o seu gabarito, pinta a bolinha completa, tudo bem? Aí você volta na sua prova, por exemplo, a primeira questão, qual foi a alternativa? Deixa eu voltar aqui, que eu não lembro mais. Na primeira questão, a nossa alternativa correta foi a letra B, tá? Então, você vem aqui, ó, primeira questão, letra B, e pinta a bolinha completa, mas pinta bem bonitinho, tá? De caneta azul ou preta, tudo bem? Aí vai, na segunda questão, qual foi a nossa alternativa correta? Letra A. Daí você vem e pinta a bolinha completa, tudo bem? Então, preenche todo o seu gabarito, tá certo? Quando você estiver realizando de fato a prova, o que vai contar, o que vai valer aqui, são as suas respostas, tá? Nesse cartão aqui, tá certo? Então, capricha direitinho.